Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes e estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, dirigida a alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção e para você que vai enfrentar um concurso público onde é exigido conhecimentos de contabilidade de custos. Também para você que é profissional da área, gestor, né? Como reciclagem. A nossa aula de hoje é sobre terminologia contábil, né? Uma aula de suma importância. Tá? Espero a atenção de todos em prol de um bom desempenho. Vamos à nossa agenda? Primeiro, nós vamos ver alguns conceitos importantíssimos dessa terminologia contábil. Primeiro, o conceito de gasto, depois, conceito de investimento, conceito de custo, conceito de despesa, conceito de desembolso, conceito de prejuízo, perda, encargo, exercício de fixação, né, que nós toda vez apresentamos ao final de cada videoaula. Essa é a videoaula 2, exercício de fixação também. E, por último, as leituras recomendadas. Eu diria que, como eu digo para os meus alunos, né, esse módulo, né, essa videoaula, é um abre-alas do curso de custo. Né? Através dela, você consegue entender facilmente todas as outras videoaulas para custo. Então, a importância vital que aqui serão apresentados todos os conceitos primordiais para entendimento da disciplina de contabilidade, contabilidade de custo, gerencial também. Né? Primeiro, gasto. Gasto é um sacrifício arcado com a obtenção de um bem ou serviço, com a entrega ou promessa de entrega de ativos. É um termo muito comum e é empregado genericamente. Comumente nós dizemos assim, gastamos tanto nisso, gastamos tanto naquilo. Né? Isso é uma expressão genérica, né? Quer dizer, e normalmente você tem que pagar por isso, né? Você tem que ter um desembolso por isso aí. Né? Então, geralmente você trata isso como gasto com mão de obra, gasto com aquisição de mercadorias, máquinas, equipamentos, gasto com energia elétrica, aluguel, né? Então, tudo isso são gastos, né? É um gasto, eu diria que é uma palavra que é abrangente, né? Ela quer dizer que você arcou com um sacrifício de um bem ou serviço e com a entrega ou promessa de entrega de ativos, né? Normalmente em dinheiro. Normalmente implica num desembolso. Então, quando eu penso em gasto, eu tenho que pensar também numa contrapartida que é desembolso. Esse desembolso pode ocorrer antes, no momento e ou depois da ocorrência. Tá? Então, quando eu penso alguma coisa antes, alguma coisa que eu contratei, não recebi ainda, mas já dei um sinal, quer dizer, é um desembolso. No momento, no fato gerador, comprei e paguei à vista, né? E depois também da ocorrência, eu comprei e vou pagar a prazo. Né? O IO, porque eu posso pagar parte à vista e parte a prazo, por isso está o IO aí, a representação aí, o significado do IO. Né? Então, o gasto, ele, na verdade, ele tem algumas tipificações. Né? Então, gasto, como a gente falou, é uma maneira generalista, eu preciso tipificá-lo para a contabilidade. Né? Eu preciso dizer exatamente o que foi esse gasto, em que eu gastei. Né? Então, a ocorrência, eu posso ter gasto num investimento, eu posso ter gasto num custo e eu posso ter gasto numa despesa, né? São as contrapartidas que tem em relação a gasto, né? Investimento, custo ou despesa. Então, a gente vai ver cada conceito relacionado a investimento, custo, despesa, com exemplos, né? Primeiro, vamos tratar do gasto aqui, que nós dissemos que um gasto implica num desembolso. E o que danado vem a ser um desembolso? Né? Desembolso é um pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, que seja à vista e ou a prazo. Né? Então, desembolso é isso. Né? Então, passa a parte à vista, a parte a prazo e assim por diante. Antes ou depois, como a gente falou. E aí pode ser decorrente de investimento, custo ou despesa. Né? Então, eu preciso agora conceituar o que é cada coisa dessa. Né? Tipos de gasto, investimento. O que vem a ser um investimento? Né? É muito comum também, eu investi nisso, eu fiz um investimento naquilo, eu comprei um apartamento. É um investimento que você fez, né? Eu comprei um carro, é um investimento que você fez. Gasto com um bem ou serviço ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuídos a períodos futuros. Então, quando sai do investimento, é alguma coisa que você pretende que ele traga benefícios, né, no futuro, e é muito em função da sua vida útil. Né? Por isso que até em contabilidade se usa muito a expressão depreciação, né?
Porque um bem, quando você compra, ele é depreciado no tempo, né? Ele tem uma vida útil, né? E ele pode, naquele período da vida útil dele, ele trazer benefícios para a pessoa, né? Então, aquisição de imóveis e utensílios, aquisição de imóveis, aquisição de marcas e patentes, matéria-prima, quer dizer, quando eu compro matéria-prima, eu estou comprando algo, estou fazendo investimento. Joguei no meu estoque, é um investimento que eu fiz, né? Então, observe, se eu comprar um computador, é um investimento que eu fiz. Se eu comprar um imóvel, é um investimento que eu fiz, né? Se eu comprar um automóvel, é um investimento que eu fiz. Um veículo, né? Minha empresa precisou de um veículo, eu comprei lá um veículo, é um investimento que eu fiz. Aonde ele vai ficar localizado na contabilidade, na hora da contabilização desse fato gerador, é que depende do que é. Se for veículo, vai ficar lá numa conta específica de veículo. Se for imóveis, numa conta, móveis e utensílio, outra, matéria-prima, aí no caso, matéria-prima, vai ficar exatamente no estoque. Você veja que eu estou falando da conta de estoque, que é uma conta do ativo circulante. Já quando eu falei de veículo, eu estou jogando no imobilizado, é uma conta do ativo não circulante. Observa que, em função do que você comprou, o objeto em si, né, desse fato gerador, é que você vai ver onde classificá-lo corretamente. Mas, em ambos os casos que eu falei, eles tratam-se de um investimento. Então, ele se incorpora ao patrimônio como ativo. Então, quando eu fiz o investimento, ele se incorpora ao patrimônio como ativo, né? E aí tem um outro conceito importante, que é o conceito de custo. Vamos ver o que é custo. Custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Então, quando eu penso num custo, é porque eu utilizei um bem ou serviço, mas eu vou produzir algo que também vai gerar um produto, né? Então, quando eu penso em custo, eu estou relacionando a atividades de produção, né? Então, entenda aí um bem ou serviço como um produto, né? E quando eu penso em custo, está relacionado às atividades de produção ou às atividades de operação da empresa, vamos dizer assim, né? Matéria-prima utilizada na produção de um bem ou serviço é um custo, né? Salário do pessoal de produção é custo. Aluguel e seguro do prédio da fábrica é custo. Observe, tudo isso é custo. Mas veja, se eu falar salário pessoal do pessoal da administração, já não seria custo. Vocês vão ver daqui a pouco, seria uma despesa. Então, observe, tudo que é relacionado à produção, que eu usei para produzir bens e serviços, é custo, né? E aí, o que vem a ser despesa? Despesa, na verdade, é um gasto também em bens e serviços, não utilizadas na produção e consumidas com a finalidade única de obtenção de receita. Sacrifício patrimonial que é voluntário. Então, quando eu penso em despesa, eu estou pensando num sacrifício patrimonial, mas ele é voluntário e ele é necessário à geração de receita, né? Então, o pessoal de vendas, despesa de vendas, despesa administrativa, despesas financeiras. Então, esse sacrifício patrimonial, ele não está relacionado à produção especificamente da minha empresa, se for uma indústria, por exemplo, mas ele é um sacrifício voluntário. Eu que decidi gastar nisso. Salários em cargo pessoal de funcionário de vendas, está vendo? Salário de funcionário da administração, energia elétrica do escritório da fábrica, né? A energia elétrica do chão de fábrica, onde fica a produção, é custo. Mas a energia elétrica do escritório da fábrica não é custo, é despesa. Conta telefônica do escritório, da fábrica, é custo. A conta telefônica, né, é despesa no caso. A conta telefônica da produção em si é custo, mas aqui do escritório da fábrica já passa a ser despesa. Aluguel de seguro do edifício escritório da fábrica também é despesa, né? Então, observe. Há uma regra bem simples que é fácil de você decorar e que você não vai errar de jeito nenhum. É regra simples. Todos os gastos efetivados com o produto até que eles sejam prontos é custo. A partir daí, tudo é despesa, né? Despesas demais são despesas e vão direto para o resultado. E quando eu estou custeando o produto em si, esse produto vai para o meu estoque, né? Então, quando ele sai da produção que vai para o meu estoque, ele foi através de um custo. Ele custou X para mim. Então, a gente sempre diz, todos os gastos efetivados com o produto até que ele esteja pronto são custos, né? Maneira simples de você não errar na hora de classificar corretamente se é custo ou é despesa, né? Vamos pegar um exemplo aqui com relação à matéria-prima, para a gente ter essa diferença entre o que é investimento e o que é custo, principalmente. Quando você adquire a matéria-prima, é um grande investimento. Essa matéria-prima ela foi para seu estoque, né? Então ela está lá no estoque.
Então, nesse momento. Então, aqui eu tenho, vamos supor que eu adquiri 10 mil quilos de uma matéria-prima, joguei aqui no estoque. A minha produção agora requisitou do estoque 2 mil quilos. Nesse momento, vai aplicar essa matéria-prima na produção. Então, agora é custo. Tá? Esse 2 mil quilos que está saindo daqui para cá, ele é custo de produção. Tá? Então, ele vai produzir alguma coisa, um bem. Tá? E essa produção vai me gerar um produto. Por exemplo, vamos supor que eu estou fabricando só um produto, é um produto. Esse produto, nesse momento, ele está com um valor que agregou todos os fatores de produção. Aí não só matéria-prima, mas agregou mão de obra direta e tudo isso. A gente vai ver isso mais à frente em outras videoaulas, né? Então, nesse momento, esse produto ele tem um custo para a empresa e agora voltou para estoque. Quando ele volta para estoque, ele se tornou um investimento. Então, aqui agora eu tenho 8 mil quilos de matéria-prima, 2 mil quilos foi usado aqui com mais outras coisas, né, para produzir esse produto, e agora eu devolvi esse produto com valor X para cá, unitariamente, né? Então, com certeza, ele é muito mais do que o 2 mil. Se for uma única unidade, ele é muito mais do que o 2 mil, né? Porque eu associei a ele outros fatores de produção. Então, agora meu investimento está aqui. No momento que este produto é vendido, né, o pessoal de vendas vendeu esse produto, aí, evidentemente, gerou uma coisa chamada CPV, que a gente vai ver daqui a pouco, que é custo de produtos vendidos. É quanto ele custou para mim. Né? E esse CPV é que vai para o resultado. Né? A DRzinha vai lá apresentar no primeiro nível lá a receita bruta, depois tributação da receita bruta, depois receita líquida e CPV. Custo de produtos vendidos, né? Custo de produtos vendidos. Então, esse esquema gráfico ele serve justamente para você elucidar a tramitação que é desde a aquisição da matéria-prima até a venda de um produto, né? Que utilizou esta matéria-prima, né? Então, investimento, custo, investimento e aqui é CPV. Essa terminologia CPV não é muito apropriada, que seria aí despesas com o produto vendido, né? Que é o próprio custo dele mais outras coisas, mas aqui é CPV, o custo do produto vendido, uma terminologia que foi adotada e até hoje está sendo usada, né? Aí eu começo a pensar uma coisa interessante, né? De vez em quando a empresa, né, ela pode ser acometida de prejuízos, né? Ou seja, ocorrerem prejuízos na minha empresa, né? E aí eu tenho a terminologia que o que danado vem a ser prejuízo, né? Dessa terminologia contábil voltada para custo. Prejuízo é uma perda de natureza imaterial, material ou financeira, né? Uma imagem está aqui, eu perdi a imagem da minha empresa, um ato errado meu. Material, alguma coisa que eu perdi em si, foi danificado, né? E financeira, eu perdi dinheiro, de um modo geral. Né? Então, essa perda é uma perda imaterial, prejuízo é uma perda de natureza material, imaterial ou financeira. Né? Aí surge essa nova expressão aqui, ó, perda. Né? E o danado, o que, que vem a ser perda? Né? Perda nada mais é do que deixar de ter ou usufruir um bem ou direito. Né? Eu deixei de ter ou de usufruir de um bem ou direito. Isso é uma perda. Né? E essa perda ela tem várias características, né? Ela tem várias nuances. Sim. Ela pode ser uma perda tangível, quando é quantificável e é traduzida em prejuízo financeiro, né? Quando quantificável e traduzido em prejuízo financeiro, é uma perda tangível. Ela pode ser uma perda intangível, né? Quando é traduzida em prejuízo moral, de imagem, de impedimento de usufruir, né? Uma empresa, por exemplo, danificou o leito de um rio, né? Então, na verdade, ela, de início, ela tem uma perda moral diante de quê? A imagem dela diante dos seus clientes, né? Então, é um problema sério, né, de imagem. Então, nesse momento, então, inicialmente, nesse caso, ela teria uma perda em relação à imagem dela, né? Prometeu algo e não cumpriu, problema da imagem e assim por diante. Embora que depois eu pudesse ter um prejuízo financeiro em cima disso, né? Através de multas e assim por diante. Então, primeira classificação nossa de perda é tangível e intangível, um é quantificável e outro não é, pelo menos inicialmente não é. Mas eu tenho outras classificações de perda, né? Eu tenho perda anormal e perda normal, né? Então, eu tenho o conceito de perda normal e perda anormal. Vamos ver o que é uma perda normal e depois ver o que é uma perda anormal, né? Todas elas me traduzem em prejuízo, né? Então, a perda normal é aquela que faz parte do processo produtivo da empresa, né? É uma perda produtiva,
né? Ela decorre do processo normal de produção e é tratada como um custo, né? E é um gasto intencional e conhecido. Ela não se agrega ao produto, mas é uma perda. Quer dizer, normalmente eu não consigo aproveitar 100% da matéria-prima que eu comprei, né? Eu não consigo aproveitar 100% do tecido que eu comprei para confecção de roupas, né? Eu não consigo aproveitar 100% da madeira que eu comprei numa marcenaria, numa fábrica de móveis e assim por diante. Então, essa perda faz parte do processo. São sobras de corte de tecido, sobra de madeira, qualquer coisa que faz parte dentro do processo produtivo da empresa. O que a empresa pode fazer é estudar mecanismos, né, no sentido de otimizar a sua linha de produção para ter o mínimo possível de perda. Mas dizer que eu vou ter 100% de aproveitamento, não consigo. Eu sempre vou ter uma perda residual, né? Essa perda existe. Evidentemente que, dependendo da minha empresa, eu posso ter uma perda maior e uma perda menor, né? Eu posso investir em controle de qualidade, eu posso investir em reengenharia, eu posso otimizar meus processos, né? Então, qualidade total, de tal maneira que eu tenha o mínimo possível de perda no meu processo produtivo, mas que eu vou ter uma perda, eu já sei que eu vou ter essa perda, né? Por isso que ela é chamada, e ela não se agrega, né? Eu sempre dou o exemplo, é fácil de perceber isso, um exemplo bastante simples. Se eu vou confeccionar alguma coisa numa gráfica, né? E aqui está o tamanho A4, né? Se por acaso eu pedir alguma coisa para ser confeccionado, né? Numa gráfica, e for um tamanho que nem se enquadre no A4, nem se enquadre no A3, nem no A5, são formatos de papel, né? Tamanho de papel, vamos supor que eu fosse fazer nesse tamanho aqui, ó, essa parte aqui, a gráfica não vai perder. Essa parte daqui, ele vai cobrar você o tamanho A4, né? Já que não pode ser A3 nem A5, essa parte aqui ela não vai perder. Isso aqui é uma perda normal do processo e ela está embutida no custo do produto. Eu vou lhe cobrar exatamente por folha de papel A4 que eu vou fazer para você. Agora, no chão da minha gráfica, com certeza vai ter um monte de retalho desses papéis que eu posso aproveitar, inclusive, e depois até vender, né? A gente vai ver isso numa aula, numa videoaula posterior. Eu posso até utilizar isso e vender, mas no momento é uma perda normal e é produtiva, né? E eu tenho o conceito de perda normal. Essa, sim, é abominável, né? Então, é uma perda improdutiva, é um sacrifício patrimonial que é involuntário e é anormal. E ele decorre sempre de coisas alheias à minha gestão, alheias à minha empresa, né? Ela não se confunde com despesa. Nós vimos minutos atrás, despesa é um sacrifício intencional, já a perda normal não, é um sacrifício involuntário, né? Eu perdi. Então, é comum você ter fatores externos, e esses fatores externos são muitos, ó, perda decorrente de roubo, de incêndio, de obsolescência de um produto, de uma greve, né? Os funcionários fizeram greve, aí depois, com certeza, o sindicato ganhou e você vai ter que pagar os dias parados. Eu não posso nunca isso considerar no custo dos meus produtos, né? Senão eu estaria onerando com coisa que não tem nada a ver com a produção, né? Então, aqui nós fizemos a distinção entre normal e anormal, né? E perda produtiva e perda improdutiva, né? É interessante esses dois conceitos logo de perda. Anteriormente, nós vimos que tive uma perda tangível e intangível, né? Aqui ela é normal ou anormal, né? Então, é fácil de decorrer, de entender isso aí. E agora nós vamos ver o conceito de encargo, né? O que vem a ser encargo, né? Encargo é um ônus que é fixado em geral pela legislação. A legislação é que fixa esse encargo. Exemplos são encargo trabalhista, previdenciário ou qualquer outro tipo de encargo que você tenha. Atenção, né? Os encargos trabalhistas previdenciários da mão de obra direta e indireta são todos tratados como custo de produção. Então, quando às vezes nós, em problemas, você vai ver, a mão de obra é tanto por hora, tá? X reais por hora. Nesse valor, eu estou embutido ele mais os encargos trabalhistas e previdenciários a cargo da empresa, naquilo que é a cargo do funcionário, não, do colaborador, não. O INSS do colaborador é uma coisa que é recolhida, a empresa recolhe para transferir, né? Mas o INSS por conta do patrão, vamos dizer assim, por conta da empresa, esse
é custo, né? É custo de produção, né? Se for, evidentemente, com pessoas ligadas à não produção, quer dizer, administrativa, financeira, seria despesa, né? Seria despesa. Mas aqui, mão de obra direta, geralmente essa expressão e mão de obra direta são duas expressões muito usadas para em relação a custo, né? É bom lembrar em relação a custo, né? E aí vamos começar a brincar um pouquinho com exercício de fixação, né? Então nós vimos já o conceito de gasto, depois o conceito de investimento, depois o conceito de despesa, depois o conceito de custo, depois o conceito de prejuízo, né? O conceito de perda, perda normal, perda tangível, perda intangível, e agora vamos fazer um exercício para a gente fixar esses conceitos que são importantíssimos para o entendimento de contabilidade de custo, né? Aqui nós temos uma relação interessante, classificar os seguintes itens, se é investimento, se é custo, se é despesa, se é perda, se é desembolso, não desembolso. Poderá haver mais de uma classificação para o mesmo item. Aqui tem as colunazinhas, investimento, custo, despesa, perda, desembolso, não desembolso, né? Eu nem estou pedindo se é perda normal ou normal, eu posso até comentar durante a resolução, mas aqui eu não tenho uma coluna para perda normal e outra para perda normal. Então, o item 1 fala, compra a prazo de matérias-primas. Se eu comprei matéria-prima, eu fiz um grande investimento, né? E eu comprei a prazo, não dei nenhum sinal. Então, só pode ser o quê? Investimento e não desembolso, né? Investimento e não desembolso. Vimos lá naquela figurinha que nós fizemos lá, naquele fluxozinho, né? Que a matéria-prima é um investimento, depois eu jogo ela no estoque, né? Depois, quando eu tiro do estoque, ela passa a ser exatamente o custo, né? Outro item, compra à vista de um computador. Então, nessa compra à vista de um computador, eu paguei na hora, né? Então, com certeza, eu fiz, com certeza, um grande investimento e fiz um desembolso. Aonde esse computador vai ficar? Ele vai ficar no imobilizado da empresa, né? Se eu comprei à vista, ele vai ser utilizado no imobilizado, quer seja, futuramente pode gerar uma despesa, né? No sentido da depreciação dela, ou se usado na produção, vai usar, evidentemente, a depreciação seria custo, né? Mas no momento que eu comprei, é só um investimento, esse fato gerador, e um desembolso. A apropriação do seguro da fábrica à produção em determinado mês. Quando você contrata o seguro, você fez um grande investimento de proteção para a sua empresa, né? Quer seja que eu pague à vista ou a prazo, eu fiz um investimento. Agora, a apropriação dele, o que é? Veja, um seguro, ele tem um período, pode ser para 1 ano, para 2 anos e assim por diante. Eu não posso nunca pegar este valor que eu estou pagando pelo seguro, quer seja a prazo ou à vista, e jogar apenas num único mês. Eu tenho que apropriar ele a cada mês, pelo princípio da competência. Ele pertence a todos os meses. Ele está segurando a empresa com relação a incêndio, por exemplo, 12 meses. Então, com certeza, nesse momento que eu contratei esse seguro e que eu estou fazendo agora a apropriação dele, ou seja, a parcela que vai cair, né? E é em relação à produção, ele só pode ser custo e não desembolso, né? Quando eu contratei, seria um investimento e um desembolso. Agora eu apropriei, seria custo e não desembolso. Se esse mesmo seguro fosse para, evidentemente, a área administrativa da minha fábrica, né? A área comercial e vendas, na hora da apropriação seria uma despesa e um não desembolso, né? Quarto, pagamento da conta de energia elétrica referente às instalações industriais sem prévia apropriação, né? A conta de energia elétrica chegou no final do mês, para vencer no mês seguinte, mas eu não, evidentemente, contabilizei de imediato, né? Eu estou ferindo o princípio da competência, né? Então, mas nesse momento eu vou pagar essa energia, ela não houve uma apropriação prévia. Nesse momento eu vou ser um custo, que ela é das instalações industriais, e vai ser um desembolso, né? Apropriação de gasto de mão de obra, inclusive encargos sociais, bem esclarecido aqui, referente ao pessoal de vendas, encargos sociais, a mesma coisa, apropriação. Quer dizer, a folha de pagamento, de um modo geral, ela até o dia 30 do mês, vamos supor, eu tenho que fazer, evidentemente, o registro da minha folha. Eu posso até, por liberalidade, pela legislação, eu tenho até o 5º dia útil para pagar, mas eu já tenho que estar registrado na contabilidade quanto eu devo da minha folha de pagamento, né? Então, nesse momento que eu apropriei isso aqui, e é referente ao pessoal de vendas, eu só tenho despesa e não desembolso. No mês seguinte, quando eu for pagar, não, aí seria um desembolso, né? Um desembolso, né? Pagamento de encargo financeiro relativo à compra de matéria-prima. Encargos financeiros é alguma coisa que não tem nada a ver com a produção, né?
Eu deixei de pagar uma promissória, alguma coisa que eu estou sendo penalizado, então eu paguei encargos financeiros. Nesse momento, eu vou ter despesa e desembolso, né? Pagamento de talão de cheque nos bancos, observe. Aí a área administrativa, a área, no caso aí, mais especificamente, a finança, né? O pessoal lá da tesouraria, né? Então, é uma despesa e é um desembolso. Depreciação de imóveis e utensílios da área de produção. Minha área de produção, a depreciação dele é voltada justamente para quê? Para custo e não desembolso, né? A depreciação é interessante porque a depreciação, como amortização, como exaustão, são coisas que ocorrem na empresa. Ela vai aparecer lá na DR, demonstração de resultado, mas ela não transita por caixa nem equivalente de caixa, né? É uma das peculiaridades, né? Como outras contas, como também ganho e perda de avaliação patrimonial, né? E outras coisas mais. Pagamento de frete sobre produtos vendidos pela fábrica, né? Olha, produtos vendidos. Olha, se esse frete ele foi para a matéria-prima que eu estou comprando, ele tem uma conotação. Aí é o frete em relação a vendas. Se ele é frete em relação a vendas, ele é despesa e é desembolso. Agora é bom ver outro exemplo em cima desse. Se eu comprar a matéria-prima, né, tem o custo em si dela, né, o valor dela, mas eu paguei o frete até a minha empresa, esse frete faz parte do custo da matéria-prima que eu estou comprando, né? O valor em si dela tem que ser invertido. Então, quando eu penso na matéria-prima que vou jogar no estoque, é um grande investimento, esse investimento ele tem que ser agregado de tudo que eu gastei, que não seja não recuperável, porque alguns tributos podem ser recuperáveis, né? E que faz com que o preço seja global. Esse preço global é que vai para o estoque, né? Se eu paguei despachante aduaneiro, imposto de importação, tudo isso faz parte do preço que eu paguei da matéria-prima, né? Eu tenho que alocar a este produto e quando ele for, evidentemente, essa matéria-prima, né, for para o estoque, ela vai acrescer de tudo isso. No caso específico, é frete sobre produtos vendidos, então não tem nada a ver com produção, né? Para de venda, despesa e não desembolso. Outro é constituição da provisão de salário e férias da área de produção. Mais uma vez, a gente entra no conceito de provisões, né? Então, mensalmente, a empresa que trabalha organizadamente, né, de acordo com os princípios contábeis, ela tem que apropriar, ela tem que constituir provisões, no caso, de 13º, férias, abono pecuniário, né? 1 e 12 avos de cada um, né? Para formar o valor que vai ser pago em determinado momento, né? Então, essa construção da provisão de férias do pessoal de produção, ele cai como um custo e ele cai como não desembolso. No pagamento dele, aí sim haverá um desembolso contra uma conta lá do caixa, banco e assim por diante, né? Danificação de matérias-primas em função do incêndio. Aí nós temos uma condição que é um agente externo, né? A gente viu minutos atrás. Então, a matéria-prima foi danificada em função do incêndio. Então, nesse momento, vou ter uma perda, né? Vou registrar ele lá com minha despesa, né? Se eu for pegar a acepção da palavra despesa, não seria, mas eu registro ela lá nas contas de despesa, mas é uma perda. Eu posso até no histórico desse lançamento, né, eu explicar o que foi, e é um não desembolso, né? A danificação em si é um não desembolso, né? Gasto já pago com mão de obra de produção no período de greve. Acordo com o sindicato resultou no pagamento de dias parados. Falamos minutos atrás também sobre isso, né? Então, na verdade, esse gasto aqui, ó, já pago, nesse momento aqui, é uma perda, é uma despesa, né, no caso, e é um não desembolso, né? Então, é um não desembolso, né? Eu não tenho desembolso mais, mas é um não desembolso. Aqui você vai sempre ter dizendo se é desembolso ou não, né? Por isso que eu botei aqui mais de uma classificação, e é uma perda e, na verdade, constitui uma despesa, né, que eu vou ter. Perda de matérias-primas no processo normal de produção. É interessante esse caso, né? Uma perda de matérias-primas num processo normal de produção, a gente viu nesse minuto. É um custo que faz parte do processo de produção, é uma perda e é um não desembolso, né? É um custo, mas é uma perda, que é uma perda normal, e é um não desembolso. Embalagem utilizada em produtos no decorrer do processo de produção. A embalagem é um caso bem típico, né? Se a embalagem é utilizada durante o processo de produção, o produto já sai embalado da produção, então, nesse momento, ele é um custo e não desembolso. Agora, se esse produto sai confeccionado, ou seja, foi produzido pela fábrica, mas não embalado, e vai para o estoque,
e lá no estoque alguém, né, o almoxarife, ou a gerência do almoxarifado, decide que para vender ele precisa de uma embalagem, essa embalagem não é mais custo, essa embalagem passa a ser despesa, né? Então, aí nós vimos aí 14 itens, né, permeando aqui as mais diversas condições entre investimento, custo, despesa, perda, desembolso, não desembolso. Para todos teve no mínimo aí 3 ocorrências, né? Perda aqui 3 ocorrências, aqui teve muito mais e assim por dentro. Aqui também investimento 2 ocorrências. Então você começa a perceber que aí você tem uma quantidade de 14 itens em relação à classificação de coisas que nós vimos hoje na terminologia contábil, né? Mais um exercíciozinho importante. É um gasto identificável no momento da utilização dos fatores de produção, né? Então, o que é isso? É uma despesa? É um custo? É um desembolso? É um investimento ou é uma perda, né? Então, um gasto identificável, eu sei quando ele ocorre, o momento da utilização, o fato gerador, e é em cima dos fatores de produção. Então, pode ser matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta e assim por diante. Se é em relação à produção, ele não pode ser perda, ele não pode ser investimento, desembolso, nem despesa, ele só pode ser custo, né? Quando falou de produção, você já sabe de antemão que está diante de uma coisa referente a custo, né? A custo, né? Então, interessantíssimo isso aqui. Mais outro exercíciozinho interessante com relação a essa terminologia que acabamos de ver. Na ocorrência de um incêndio, o estoque que foi destruído é o quê? É um custo? É uma perda normal? É um desembolso? É uma perda anormal? Ou é uma provisão? Observe, minutos atrás também falamos, né? Quando a gente tem um fator externo, né? Agente externo, que eu não tenho um controle sobre ele, né? Então, aconteceu algo, foi destruído o meu estoque, em função de um incêndio. Então, com certeza, eu tenho um agente externo. Então, de imediato, você já sabe que é uma perda. Agora, você precisa classificar se é normal ou é anormal. Mas, como tem um agente externo, não está dentro do processo normal de produção, só pode ser uma perda anormal, né? Só pode ser uma perda anormal. Então, nós vimos aí 14 itens, e agora mais 2 exercícios, são 3 exercícios, né? Se eu considerar os 2 aí como um todo, eu tenho aí 14 itens envolvidos de exercícios, né? 14 lá para você identificar se é custo, despesa e assim por diante, e agora mais 2 exercícios identificando o custo e identificando uma perda anormal, né? Evidentemente que a gente gostaria agora de apresentar a bibliografia que a gente recomenda, né? O capítulo 2 do livro de Contabilidade e Custo, Eliseu Martins, excelente livro, ele tem sempre um livro-texto, como eu falo, um livro de exercícios. O livro-texto, sempre após cada capítulo, você tem um exercício, às vezes bastante abrangente em relação aos assuntos tratados. E no livro de exercícios, você tem para cada capítulo uma quantidade imensa de exercícios para você ficar extremamente habilitado no assunto, né? E de um autor mais recente, nós temos aí o capítulo 1, item 1.5 do livro de custo, análise e gestão do Evandi, né? O Evandi, ele tem um livro mais recente, um dos autores mais recentes, também é um livro muito bom, de fácil acesso, uma linguagem bastante simples e assim por diante. Eu lembro a você que você procure sempre dar atenção para a legislação e artigos citados e comentados em aula, que é de suma importância. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e convidá-los para mais uma videoaula, né? Não deixe de assistir a videoaula 3, né? A videoaula 3, que a gente vai falar de classificações de custos e despesas, né? De suma importância para o entendimento do restante das videoaulas da disciplina Contabilidade de Custo, né? Ok? Até logo. Tchau.